Muito bem, pessoal, estamos aqui fazendo a gravação do gabarito da atividade potência e energia. Aqui estão os exercícios que foram pedidos, na nossa tarefa e eu espero que eu consiga explicando como foi feito, que vocês tenham um maior entendimento sobre os conceitos. Então vamos lá, olha, eu tenho um chuveiro elétrico, supondo que ele é projetado para trabalhar em corrente contínua, e ele é alimentado por 220 volts. E aí, nesse momento, vai ter uma corrente de 20 amperes circulando no circuito. Muito bem, primeira coisa que ele pede, qual a resistência do chuveiro? Bom, a resistência do chuveiro, eu vou usar a primeira lei de Ohm aqui, como vocês podem ver, e eu vou tampar aqui a resistência, V dividido por I. Então, eu vou usar 220 dividido por 20, 11 ohms. A potência elétrica dissipada pelo chuveiro. Então, conforme a corrente passa pela resistência, ela causa o aquecimento dessa, que transfere essa potência, essa energia na forma de calor para a água, e você toma um banho quente. A potência é calculada como sendo a tensão vezes a corrente. Então, se eu sei que é 220 volts e a corrente 20 amperes, eu tenho 4.400 watts. É importante aqui colocar a potência em quilowatt. Como eu faço isso? Tenho a vírgula aqui, eu ando 1, 2, 3 casas para a esquerda, 4,4 kg, que é o prefixo de 1000 watts. Ok? Por que é importante escrever a potência em quilowatt? Porque depois ele pede para você calcular a energia elétrica consumida durante o banho de 15 minutos. Então, energia, está aqui a diferença de potência e energia. A potência é um dado do chuveiro, é a capacidade que esse chuveiro tem de transformar a energia elétrica que está alimentando ele na forma de tensão e corrente, 220 vezes 20, em energia térmica, que é o calor que vai aquecer o seu banho. O tempo que esse chuveiro fica ligado fazendo essa transformação, a gente chama de energia. Por isso que energia é a potência, quer dizer, o quanto esse equipamento é bom em fazer essa transformação, é potente, vezes o tempo que ele fica ligado realizando essa transformação. Então, a potência, no caso, para calcular energia é quilowatt vezes hora, não é por hora como a gente ouve falar. É quilowatt hora. A potência, portanto, tem que estar em quilowatt e o tempo tem que estar em horas. Aí aqui, a potência a gente já colocou em quilowatt, agora o tempo está como 15 minutos. Quando o tempo for dado em 15 minutos, como você está vendo aqui, a gente vai ter que transformá-lo em hora. Como é que eu faço para fazer essa conversão? Eu faço uma regra de 3 básica. Olha, se uma hora tem 60 minutos, 15 minutos é o meu ΔT. É menos do que uma hora, né? Então, como é que eu faço isso? Multiplico em cruz. ΔT vezes 60 é igual a 15 vezes 1. Certo? Se o 60 está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, 15 vezes 1, 15, dividido por 60. Se você fizer em termos de fração, simplificando, dá 1/4 de hora, ou em decimal, 0,25 hora. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? Nesse cálculo eu usei o decimal. Então, a minha energia é 4,4 kWh vezes 0,25. Isso deu 1,1 kWh. Isso é num dia, um banho diário de 15 minutos, ok? Aí no D ele fala assim, olha, se o quilowatt-hora custar 40 centavos de real, qual é o custo de um banho por mês? Então, quando vem a sua conta de energia, ela vem considerando o mês de utilização. Então, ele está dizendo assim, ele está querendo saber, se eu fizer 40 centavos de reais cada quilowatt-hora, quanto que esse banho de 15 minutos por dia pesa nessa conta de luz? É isso que ele está querendo saber. Então, a gente faz a conta assim, ó, vamos pensar. Ó, por dia, eu consumo 1,1 kWh.
Se o quilowatt-hora custa 40 centavos de real, então por dia eu gasto 44 centavos de real para tomar esse banho. Só que um mês tem 30 dias. Então eu pego esse custo que é diário e multiplico por 30. E descubro que um banho de 15 minutos por dia custa, usando esse valor de quilowatt-hora, R$ 13,20 na conta de luz por mês. Ok? O segundo exercício, ele foi dado dessa forma. Um chuveiro elétrico residencial, supondo operando em corrente contínua, possui esquema elétrico. Determine. Então, em primeiro lugar, vamos analisar esse esquema elétrico. Então, aqui ó, é como se eu tivesse positivo e negativo da fonte de 220 volts. Para que eu possa analisar, eu tenho que ter tensão, né? Para ele estar funcionando, alimentado, tem que estar circulando corrente, certo? Se eu olhar no jeito que está esse desenho, olha, a corrente passa por um fusível. Esse fusível ele tem um filamento com uma certa resistência que suporta uma determinada passagem de corrente. O fusível é um elemento de proteção. Por que ele protege o circuito? Porque vamos supor que esse fusível aguente, no caso, esse fusível aguenta 15 amperes. Então, qual é a função dele aqui? Se a corrente que passa aqui for maior que 15, esse filamento aqui, que é de um material condutor, não vai suportar, porque passa uma corrente maior do que ele foi projetado para aguentar. Os choques entre os elétrons vão ser tamanhos que vai liberar uma energia na forma de calor, que é o que a gente chama de efeito Joule, que vai romper, queimar, acabar com esse filamento aí, igual uma lâmpada de filamento, aquela antiga incandescente, quando queimava. Queimou o filamento, não passa mais corrente. Lembra, a lâmpada não acendia, aqui a corrente é interrompida, não passa mais para lá, protegendo o seu circuito. Então vamos ver, ó, eu tenho uma posição aqui. Ó. Se uma corrente circular por aqui, ela não vai querer vir para cá, porque aqui está aberto, né? Ela não tem como voltar para o polo negativo por esse ramo aqui, ó. E a corrente escolhe sempre o caminho de menor resistência, né? Vamos supor que então ela venha por aqui. Também não vai querer vir por aqui, porque aqui também está aberto, ou seja, ela não tem como voltar. Essa ilustração mostra o circuito desligado. Por quê? Porque não há o caminho fechado para que a corrente circule. Se você deixar nessa forma, é o banho frio. Na verdade, o seu chuveiro de casa tem essa chavinha, né? É o desligado, né? Então, quando está desligado, o circuito não está fechado, não tem corrente. Aí ele vai pedir para você calcular corrente e potência na posição inverno e verão. Então, vamos por partes. Posição inverno. É esse que está aqui. Se eu colocar a chave na posição inverno, perceba que agora a corrente tem um caminho aqui, ó, para circular por meio dessa posição. Ah, por que não passa corrente aqui? Porque aqui está aberto, não tem como a corrente circular, né? O circuito está aberto. Então, vocês estão vendo a representação da corrente aqui em azul claro, certo? Como que eu calculo essa corrente? Ué, eu tenho tensão e tenho o valor da resistência por onde ela passa. Primeira lei de Ohm. Se eu tenho tensão e tenho resistência, aqui, se eu tenho tensão e tenho resistência, posso calcular a corrente. É V dividido por R. Então, tá aqui, corrente é V sobre R, 220 dividido por 12. Isso dá uma corrente de 18,3 ampere. Muito bem. Tenho como calcular a potência? Tenho sim, porque quando a chave está na posição inverno, eu vou considerar a tensão, que é 220, V, né, vezes I, tensão, que é 220, e a corrente 18,3. Fazendo essa conta, eu tenho uma potência de 4.026 watts, que é o que o chuveiro dissipa na posição inverno. E se eu mudar a chave para a posição verão? Então, tá aqui, ó. Quando eu troco a chave para a posição verão, a corrente não vai mais querer descer aqui, porque aqui está aberto. Ela vai passar, então, olha as setinhas azuis,
por esse caminho aqui, ó, tá? O que significa passar por esse caminho? Eu tenho que calcular uma nova corrente, que de novo vai ser V dividido por R. Só que agora é como se eu somasse essas duas resistências numa só. Eu aumentei o valor da resistência, a passagem da corrente, com certeza. Por que eu faço isso? Olha, porque se eu aumento a resistência, vamos ver o que acontece com a corrente, ó. I é V dividido por R. O V não mudou, é 220, mas o R agora mudou, não é mais 12. É 12 mais 8, que vai dar 20. Se eu fizer essa conta, a corrente agora é 11 amperes. Tem sentido isso? Claro que tem. Se eu tenho uma resistência menor, que era só os 12, eu tinha 18 amperes de corrente. Se eu aumento a resistência de 12 para 20, agora eu tenho 11 amperes. Se eu aumento a resistência, passa menos corrente. Tem tudo a ver. Se passa menos corrente, ele vai esquentar menos no final? Vai. Por quê? Porque potência continua sendo V vezes I. O 220, vocês perceberam, não muda. Mas a corrente mudou de 18 para 11. Então, em vez de eu ter uma potência de mais de 4.000 watts, eu tenho uma potência agora de 2.420 na posição verão. Isso é exatamente o que acontece no seu chuveiro. Quando você coloca no verão, você está colocando mais resistência à passagem da corrente. Passa menos corrente, seu chuveiro esquenta menos. Quando você está colocando menos resistência, que é a posição inverno, você vai estar deixando passar mais corrente e, óbvio, a potência vai aumentar. Perceba que a tensão é sempre 220. Então, aonde é que está? Quem faz esse controle é a corrente que você seleciona ali, né? Ao selecionar a resistência, você está controlando a corrente. Muito bem, e ele pergunta ainda se esse fusível aqui, ó, é adequado como dispositivo de proteção. Na verdade, não, né, gente? Por quê? Na posição verão, tudo bem, porque a corrente é 11 amperes e ele suporta até 15. Mas na posição inverno, a corrente chega a 18. Então, o que a gente imaginaria? Se eu colocasse esse fusível aqui, toda vez que eu usasse chuveiro na posição inverno, ele queimaria. E aí o banho ficava gelado, certo? Aqui agora começam alguns testes, né, para a gente ver. Então vamos lá, um chuveiro elétrico é ligado em 120, percorrido por uma corrente de 10 amperes durante 10 minutos. Né? Quantas horas levaria uma lâmpada de 40 watts ligada nessa rede para consumir a mesma energia elétrica que foi consumida pelo chuveiro? Então, peraí, ele quer analisar um chuveiro e uma lâmpada, tá? Então, aqui, ó, o chuveiro, a gente faz o cálculo da potência, V vezes I. Então, é 120 vezes 10. Isso dá 1.200 watts. A gente vai escrever em quilowatt por causa do cálculo da energia. É 1,2 kW. O tempo é 10 minutos. Você teria que fazer a mesma regra de 3. Uma hora tem 60 minutos, x tem 10 minutos. Se eu multiplicar em cruz aqui, eu tenho que o tempo é 1/6 de hora, ou na forma decimal, 0,166 hora. Para calcular a energia que o chuveiro gasta nesses 10 minutos, eu faço potência vezes ΔT, 1,2 kW, vezes 0,166 hora. E tenho 0,20 kWh. Então, essa é a energia que o chuveiro consome durante esses 10 minutos. Ele quer saber o seguinte: quanto tempo eu tenho que deixar uma lâmpada de 40 watts ligada para ela consumir o mesmo tanto de energia? Então, vamos analisar a lâmpada. A lâmpada tem uma potência de 40 watts. Para eu escrevê-la em quilowatt, eu tenho que andar 3 casas da vírgula. Ó. 1, 2, 3. 0,040 kW. E a energia é a mesma que o chuveiro consumiu. Ele quer comparar. O que ele não sabe? O tempo. Então, vamos escrever a equação. Ó. Energia é igual a potência vezes ΔT. Energia é 0,20. A potência é 0,040 e o ΔT. Esse 0,040 está multiplicando o tempo. Vou passar ele para lá, dividindo. Ok? 0,20 dividido por 0,040 é igual ao ΔT. Quando você faz isso na calculadora, você chega no tempo de 5 horas, alternativa B.
Então eu queria que vocês prestassem atenção como o chuveiro realmente é um cara assim que chama atenção na sua instalação. Porque 10 minutos num chuveiro bem frio, vamos combinar, porque 1.200 watts é muito pouco. O chuveiro mais simples que a gente tem, ele tem, que é o mais comum, aquele de plástico que você compra, ducha eletrônica, ela tem 5.600. Então você veja que esse chuveiro aqui é bem morninho, né? 10 minutos de funcionamento dele consome uma energia que você precisaria deixar uma lâmpada de 40 watts, que é uma lâmpada razoável aí para quarto, né? Mas 5 horas ligada para consumir a mesma energia que esse chuveiro frio, né, consome em 10 minutos. Pra você ter uma ideia de como ele sempre, a gente tem que ter um olhar diferenciado para o chuveiro. O 4. Uma lâmpada tem as seguintes especificações: 127 volts, 100 watts. Se essa lâmpada é acesa durante 30 dias, 24 horas por dia, a energia elétrica consumida será... Então vamos lá, potência da lâmpada, os 100 watts, né? Certo? 100 watts. Potência da lâmpada. 100 watts é 0,1 kW. O tempo que ela fica ligada, ó, é 24 horas por dia vezes 30 dias, porque ele quer saber acesa durante 30 dias, 24 horas por dia. Isso dá 720 horas, certo? Então, energia é potência vezes ΔT. Então, é 0,1 vezes 720. Isso dá 72 kWh. Tá aqui, ó. Alternativa D de dado. O quinto. Eu tenho uma estudante ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe da família. Ela recebe essa primeira conta de luz. Tá aqui, ó. Eles consumiram 260 kWh e vão pagar R$ 162,50 por esse consumo. Então, aqui é da minha parte. Ó. Analisando-se a conta, a gente tem que para esse consumo, o valor cobrado foi esse. Então, a gente pode achar o valor do quilowatt-hora. Como é que eu fiz isso? Peguei os 162,50 e dividi pelos 260. Então, eu sei que essa concessionária aí no lugar que essa pessoa está morando cobra R$ 0,625 para cada quilowatt-hora consumido. Agora vamos ao problema que ele pergunta. Ele diz assim, ó. Se essa estudante comprar um secador de cabelo que consome 1.000 watts de potência e considerando que ela e suas 3 amigas utilizem esse aparelho por 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, tem um monte de informação. O acréscimo em reais na conta será de... Então vamos lá, elas já pagam aqueles 260 a esse valor, eu achei o valor do quilowatt-hora. Só que o que eles vão comprar? Olha, um secador de 1.000 watts de potência. Então a potência é 1.000 watts, o que é 1 kW. 1 kW. E olha só, elas vão usar esse secador, a estudante e mais 3 amigas. Então são 4 pessoas, ela e as amigas, vezes 15 minutos por dia. 4 vezes 15 dá 60 minutos. 60 minutos é exatamente 1 hora. Então, na hora de eu calcular a energia, eu vou calcular a energia que só esse uso diário do secador vai impactar na conta. Então, olha, potência vezes ΔT. Se ela tem 1 kWh por dia, né? Porque potência é 1 e o ΔT é 1 também. Então, ela tem 1 vezes 1 kWh por dia. Mas são 20 dias do mês que elas vão usar esse secador. Certo? Então, 1 vezes 20 dá 20 kWh por mês. Como eu calculei quanto que é cada kWh, eu posso fazer 20 kWh vezes 0,2625, o que dá R$ 12,50. Ou seja, a utilização desse secador diariamente pelas 4 amigas durante 20 dias vai dar um acréscimo na conta de R$ 12,50. Tá?
Vamos seguindo. Um chuveiro de 2.400 watts funcionando 4 horas por dia, 30 dias, consome quanto de energia elétrica em kWh? Fácil, né? Ó. Potência 2.400, a gente escreve em quilowatt, 2,4 kW. O tempo, 4 horas por 30 dias, então são 120 horas. Fazendo a conta, 2,4 vezes 120 são 288 kWh por mês. Alternativa A. Um chuveiro elétrico de 3,2 kWh ligado a 110 volts consome em 15 minutos. Veja bem, essa informação aqui a gente nem precisa, porque ele já deu 3,2 kW, que é a potência do chuveiro, e o tempo é 15 minutos. Lembra, 15 minutos é 0,25 horas. Você pode olhar lá a regra de 3 do exercício 1. Então eu faço 3,2 vezes 0,25 dá 0,8 kWh por mês. Na verdade, não é por mês, é 0,8 só. Certo? Tá aqui. Esse aqui é o selo, ele fala que é o selo Procel de economia de energia, que é interessante e tal. Aí ele mostra uma tabela, ó. Consumo mensal vezes valor cobrado pelo quilowatt-hora. Ele fala que o chuveiro tem 3.500 watts. Pode olhar que ninguém tem a mesma potência que o chuveiro tem nessa tabela. Eu uso por dia, em média, 40 minutos. Uso médio por mês, 30 dias. Quer dizer, tem coisas, por exemplo, liquidificador, eu uso por 15 dias. Máquina de lavar, eu uso por 12 dias no mês. O chuveiro eu uso todo dia, né? Consumo mensal em quilowatt-hora é 770 kWh. Então, se você olhar, o chuveiro é o cara que mais consome. Ele tem vários equipamentos aqui para você ver. Olha o computador, impressor, estabilizador. Ó. Você pode usar ele todo dia por 3 horas, que não vai dar nem um quarto, né, do que o chuveiro usa, mais ou menos um quarto. Então, ele está só mostrando que a gente já sabe. E aí ele basta consultar a tabela. O chuveiro elétrico é responsável pelo maior consumo em quilowatt-hora. Então, de acordo com o Procel, qual é o eletrodoméstico que tem o maior custo mensal? Se é o que consome mais energia, e a energia é cobrada em função dos quilowatt-horas que são consumidos, é óbvio que o chuveiro elétrico é o que vai ter o maior custo no mês na sua conta, tá? Alternativa E. E, finalmente, esse aqui que é bem legal, ele diz assim, ó, eu tenho esse circuito aqui simples, doméstico, ligado à rede 110, protegido por um fusível de 10. Então, se ele é protegido pelo fusível de 10, não pode passar uma corrente maior do que 10, senão queima o fusível. E uma dona de casa, ela quer passar roupa com a luz acesa. Só que qual é a potência máxima que o chuveiro pode... Do ferro de passar, chuveiro não, desculpa, do ferro de passar, para que ele seja ligado simultaneamente à lâmpada de 100, sem que o fusível interrompa o circuito. Então, assim, né? Se aqui só pode passar 10 amperes, que é a corrente máxima do fusível, a gente tem uma potência de 110 vezes 10, que é 1.100 watts. Eu chamei essa potência de potência total. Essa potência total, ela vai ser distribuída. Uma parte a lâmpada vai consumir para transformar a energia elétrica em luminosa, e uma parte o ferro de passar vai consumir para transformar a energia elétrica em térmica, né, para passar a roupa quente. Então a potência total é a lâmpada mais ferro, ou seja, que é 1.100. 1.100 é 100 watts da lâmpada mais uma certa potência do ferro. Ué, quanto que pode ter o ferro no máximo? 1.000, né, gente? Porque aí 1.000 do ferro mais 100 da lâmpada dá a potência máxima de 1.100. Alternativa A, 1.000 watts.